Fala, fala pessoal, aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura, e hoje estamos aqui para fazer uma análise das eleições europeias, eleições para o Parlamento Europeu, tsunami conservador, ascensão da extrema-direita, cresce o fascismo na Europa. Vamos entender se isso é verdade ou não, o que aconteceu nessas eleições que começaram na última quinta-feira. Hoje é dia 10, estou gravando o vídeo aqui no dia 10. As eleições para o Parlamento Europeu começaram na quinta-feira e terminaram ontem, no domingo. E hoje, segunda-feira, nós já estamos aqui trazendo a análise quentinha e fresquinha para vocês, tal como vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam quando a gente faz esse tipo de análise, até mesmo porque, como a gente sempre comenta, a grande mídia já está fazendo o seu papel de sempre, que é basicamente trocar o nome dos partidos, o nome dos atores, porque a grande mídia está dizendo o que ela sempre diz sobre essas questões quando a esquerda não ganha. Ascensão do fascismo, ascensão da extrema-direita. E, na verdade, mais uma vez, a gente acabou de gravar um vídeo aqui sobre as eleições que ainda vão ocorrer lá no Reino Unido, né? Vocês podem ver aqui no canal, é um dos últimos vídeos. Na verdade, a verdadeira análise nos leva à conclusão que não é tudo isso, mas também não é nada disso. O que que eu quero dizer, né? Os militantes de ambos os lados estão empolgados e ou equivocados, né? Então a galera que acha que foi uma grandíssima guinada à direita, a gente precisa relativizar um pouco essa questão. E a galera que acha que é ascensão, a galera de sempre, né? A turma do ascensão do fascismo, ascensão do nazismo, ascensão dessas pataquadas aí que eles dizem para partidos liberais, para partidos simplesmente eurocéticos, enfim, para qualquer partido, a gente sabe que é uma grande bobagem também, né? Antes, eu tenho aqui projetado para vocês os resultados finais, né? Na verdade, não é o resultado final ainda, mas é uma projeção já bem em cima da marca do pênalti, né? Onde a gente tem o quê? Um crescimento deste agrupamento aqui, que é o center-right, né? A centro-direita, que é a sigla que eles usam lá, é EPP, né? Que faz 192 cadeiras no Parlamento Europeu. Lembrando que eleições são essas, tá, gente? Essas são eleições para o Parlamento Europeu, ou seja, que dizem respeito a países que são membros da União Europeia. Quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, né, o partido eurocético, na época era o UKIP, sempre fazia a maior delegação também, tá? Ou pelo menos quase sempre. E de lá vem diversas, assim, mitadas, né, entre aspas, do Nigel Farage, que acabou de voltar para o centro das atenções nas eleições. Então é o seguinte, essa tendência também de partidos de direita e candidatos de direita e mesmo eurocéticos, né? Que é como a gente chama aqueles que são, o próprio nome diz, eles são céticos quanto ao projeto europeu, céticos quanto à União Europeia, essa coisa toda. Fazerem cadeiras no Parlamento Europeu não é uma grande novidade, tá? E uma outra coisa que eu falei, quem está muito empolgado, ou seja, quem vê com bons olhos, vá com calma. Por quê? Porque dentro deste agrupamento aqui, de centro-direita, ou EPP, que cresceu 14 cadeiras, então assim, eu acho que isso é um bom indício, é um bom sinal de fumaça, mas não dá para comemorar tanto, por quê? Porque, por exemplo, ele envolve o Partido Popular Espanhol, o PP, né? E o PP na Espanha, o que que é o PP? Ele é o PSDB da Espanha, né? Só a título de exemplo e de ilustração, né? Na Espanha, nós também temos um bipartidarismo oficioso, né? Embora existam outros partidos, tal como no Reino Unido, intercalam no poder o PP, que é o Partido Popular, e o PSOE, que é o Partido Social Obrero Espanhol, né, que é o Partido Social dos Trabalhadores Espanhóis.
do trabalhador espanhol, uma coisa assim. Ah, que é o PT deles lá, o PSOL. Hoje tá mais para um PSOL deles, né? Até o PSOE PSOL. Então, mas veja, é centro-direita, mas é aquela coisa que não inspira confiança alguma, né? E esses partidos, eles acabam também, eles têm uma vantagem que é, eles são grandes. Então, eles têm mais candidatos, eles já têm uma base eleitoral. Então, por isso também que os partidos mais nacionalistas, mais populistas, eles têm dificuldade, né? E, é claro, também tem o fato de existirem pessoas que se identificam dessa maneira. Não, eu estou mais à direita, mas eu aqui acredito, né? Suponho uma narrativa mais moderada. Então existe esse fenômeno. Então, mas é claro que isto cresça é indício de alguma coisa. Por isso que eu falei, a gente tem que interpretar isso como um sinal de fumaça, né? E aí tem uma coisa interessante que a gente pode fazer em perspectiva. O mundo inteiro está nessa coisa de onda populista, onda conservadora, tsunami conservador. Está essa narrativa ela está rolando desde 2016, sendo que em 2016 especificamente isto era um fato. 2016, vale lembrar, é o ano do Brexit, em junho. Em junho nós temos o Brexit. Em novembro nós temos o Donald Trump. E logo na sequência, ali de novembro, o dicionário de Oxford inclui os verbetes fake news e pós-verdade, né? Essas coisas, essas duas palavras aí, principalmente fake news, né? Pós-verdade meio que eles abandonaram e abraçaram de vez a fake news. Essa palavra que vem nos perseguindo, né? Aí há, há bastante tempo, né? Elas surgem no fatídico e ali verdadeiramente positivo e verdadeiramente uma onda, né? 2016. Há quem trace, né? Trump e Brexit foram analisados muitas vezes no mesmo pacote, e eu acho que eles são resultados do mesmo movimento, que é o movimento que explica essa ascensão de candidatos e partidos de não esquerda, novamente. Então, faz sentido pensar na ideia de onda, né? Tanto no sentido de algo grandioso que encobre, mas também no sentido de algo que vai e volta, né? Uma tensão aí, né? Com a questão das pautas absurdas do progressismo, do wokeismo, do liberalismo, né? Não se esqueçam também de levar em consideração o vídeo que eu fiz aqui, chamado O Ocidente vai colapsar, né? Considerando o que eu mostrei ali, este resultado faz muito sentido. Por quê? Porque as pessoas acreditam, pelo menos em linhas gerais, e aí a gente pode avaliar se essa crença das pessoas está correta ou não. Se esses partidos conservadores ou ditos conservadores não vão fazer o que prometem, são fakes, né? Vão, enfim, uma vez que eles entrem, vão fazer tudo ao contrário. Tudo bem, mas eu acho que o instinto das pessoas nessa direção tem muito a ver com aquilo. As pessoas estão saturadas dessa coisa do multiculturalismo, da imigração em massa, da inflação, da queda dos empregos, né? Então, ou seja, é um sinal aí, né? E apesar disso que eu acabei de falar, agora vamos para um aspecto um pouco melhor. Apesar disso que eu falei dos partidos aqui do EPP, a gente teve de fato um crescimento, né? Aqui, ó, dos partidos barra candidatos, né? Enfim, populistas, aquela coisa numa linha mais Nigel Farage mais Donald Trump. Então, esses partidos, eles cresceram. Só que assim, não foi um crescimento avassalador, não foi um crescimento estonteante, mas foi um crescimento. O que também alimenta esse meu ponto de que, olha, as pessoas estão mandando um recado. Existe uma coisa também que precisa ser compreendida. A média, existe aquela. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu retomo aqui. Existe um negócio chamado turnout. O que que é o turnout de uma eleição? O turnout é a quantidade de pessoas que saem para votar, né? É o comparecimento.
Nas eleições europeias em geral, eu digo eleições europeias, é eleições de países europeus. Nas eleições nacionais, não nas continentais, como foi essa foi uma eleição continental. Nas eleições locais, na França, na Espanha, no Reino Unido, na Itália, na Alemanha, o turnout é mais ou menos, o turnout record é 70%. Lembrando que a gente está falando, óbvio, né, de mundo civilizado, onde o voto não é obrigatório. Muito embora no Brasil, eu tenho batido nessa tecla já também, o Brasil está com turnouts europeus já. Porque apesar daqui o voto ser obrigatório, também é uma trivialidade, né? Você vai pagar uma multinha, vai ter que fazer um ajuste ali na sua vida, e não muito mais do que isso. Não vai te ser muito custoso ajustar a sua vida caso você eventualmente não venha a votar. Então, o turnout desta eleição europeia foi de 48%. É um turnout. As eleições continentais, elas têm um turnout menor, tradicionalmente. Eu não vou mostrar essa estatística aqui, mas você pode procurar isso daí e confirmar. As eleições europeias, elas têm um turnout menor do que o turnout das eleições nacionais, mas 48% é um recorde, é um low, um recorde low, né? É um recorde de turnout baixo, tá? Então a gente teve isso também. Mas isso é uma coisa boa, né? Porque aquele sujeito, quem tende a ganhar mais com isso, no meu entendimento, é a direita. Inclusive a direita populista, porque ela consegue, né, os candidatos populistas, que normalmente são muito carismáticos, né? A parte ali da Le Pen, né? A Le Pen, eu não gosto muito da Le Pen em diversos aspectos, mas isso merece um outro vídeo. Vejam lá o que o PH Vox tem a dizer sobre a Le Pen, que é obviamente correto. Não é que precise da minha chancela para estar correto o que o PH Vox diz, mas eu digo, eu concordo, né? Subscrevo ali o que ele coloca. Mas você pega o Geert Wilders, o Nigel Farage, né? Eles são candidatos, além de. Eles são populistas na concepção política, mas eles são populares também, porque eles são grandes figuras, etc. Então, eles conseguem inflamar mais a sua base, e essa base vai votar. E aquelas pessoas, assim, os indecisos, os desgostosos, né, os descrentes da política, que talvez fossem para os partidos de centro-esquerda, talvez de centro e tal, acabam não indo votar, né? Então, quem consegue inflamar mais a base acaba conseguindo eleger mais candidatos. Esse é um outro fator que eu queria compartilhar com vocês. Só comentando aqui esses pontos, né? Então a gente tem o quê? A coalizão de centro-direita, EPP, aumentando 14. Coalizão de centro-esquerda caindo para. Veja, caiu, mas só três parlamentares, né? Então, assim, não foi essa coisa que algumas pessoas estão dizendo, né? A coalizão de partidos liberais. Isso aqui também é algo, por exemplo. Eu já tenho falado criticamente da questão dos liberais, do liberalismo há muito tempo, né? Apesar de na internet as pessoas ficarem chamando a gente de liberal porque a gente não é a favor do Putin, eh, tenho tecido. E normalmente os liberais europeus são completamente eurocentristas. Não é eurocentristas no sentido que o seu professor de história te ensinou, né? De uma narrativa europeia, mas é eurocentristas no sentido de são adeptos e crentes no projeto europeísta, né, no projeto da União Europeia, etc, etc. Tá? Então, mas veja, tiveram uma queda também. Por quê? Né, se eles são europeístas e um dos grandes tópicos das eleições está sendo o multiculturalismo, a imigração, que são pautas de que os liberais são, no mínimo, assim, neutros ou até favoráveis, então a gente está vendo aqui uma queda. Nós temos aqui e aqui, né, no right wing e no National Conservative, aqui nós temos, e aqui, na verdade, a gente tem até um resultado de fato legal, né? A gente tem 140 no somatório, subiu 13, tem 140 no total, que é superior à bancada de centro-esquerda, né? E isso, agora, mais uma vez, vendo aqui a coisa do copo meio cheio,
para quem tem essa perspectiva nacional, soberanista. Mesmo que aqui sejam os isentões, seja o PSDB deles lá, aqui o EPP, a água começa a bater no bumbum, né? Ó, a gente tem 190, os caras têm 140. Juntos, eles já são maior que a coalizão de centro-esquerda. Ou seja, as forças nacionalistas, elas já são o segundo lugar em muitos países. A gente provavelmente vai ver isso no Reino Unido com o Reform. A gente viu isso nas eleições europeias agora na Espanha. A gente viu isso na Alemanha. Eu vou comentar especificamente a questão da Alemanha, com o AfD, né, o Alternative für Deutschland, né, que é o partido nazista, como eles dizem lá. Todos esses partidos viraram a segunda força. E na França, mais ainda, porque o partido da Marine Le Pen não é a primeiríssima força que levou àquilo que a gente viu, a chamada antecipada das eleições por parte do Macron, tá? Mas terminando de comentar aqui. Aí, uma coisa que eu acho, assim, estonteante, talvez seja algo muito bom que as pessoas não estão prestando atenção por causa do resto. O Partido Verde, os partidos verdes, né, dos países europeus, perderam 21 candidatos, 21 assentos. 21 assentos. Gente, ó, esses partidos, eles são principalmente os partidos verdes da Europa, eles são a definição de uma melancia. No fundo, todos são, né? Mas os europeus, assim, é ó concurso. É assim, é progressismo na veia, esquerdismo na veia, só que posto para frente é, com a agenda ambiental, que é uma tática também já bastante bem exposta aí. Então, com a questão da crise energética, aumento dos preços, guerra da Ucrânia, diminuição do influxo de gás russo para a Europa, isso também acho que fez bater um pouquinho a água no bumbum dos europeus e eles largaram um pouquinho esse negócio de Partido Verde. Aqui uma coalizão de partidos de esquerda, né? Esquerda PCO, 39, subiu 2. E aqui uma coalizão de não inscritos, que seriam assim, não classificáveis, digamos, né? Porque na Europa também tem, em alguns países europeus tem muito partidinho, né? Por exemplo, na Alemanha tem o Partido da Causa Animal. Esse partido fez um deputado, né? Um eurodeputado. Então ele entra aí no não inscrito, tá? Então, resumo aqui até esse ponto. É, o que nós temos, então, é um indício, uma fumaça um pouco mais densa. Não é essa maravilha, não é essa eu ia falar a marca da expressão, mas não vou falar de graça. Não é essa maravilha toda. Com certeza é para as trupes esquerdistas colocarem as barbas de molho, assim como já aconteceu na França com o Macron, né? Mas também não é essa maravilha toda, mas realmente eu acho que é uma fumaça, é um indício, né? A gente talvez esteja vivendo é, a- 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 o ápice, né, da onda conservadora, populista, nacionalista, por causa assim do cansaço dos europeus, pelo menos parte deles, com as políticas que vêm exaustando a Europa com a imigração e levando a desemprego, baixa de salários, aumento de aluguéis, essa coisa toda, né? E, mas tem né? É claro, isso aqui, gente, é a explicação e a análise que vocês vêm aqui com a gente. Na grande mídia, sinal vermelho, sinal amarelo, ascensão do fascismo. Já falei isso e assim. Agora, a minúcia, vocês vêm aqui com a gente. O que que acontece? O que que eu queria comentar também? Como evidência, né, como prova desse ponto que eu tô falando, né, da exaustão do europeu com as coisas que estão acontecendo, e isso, em parte, explicando essa guinada à direita, né, até entre os jovens isso foi observado. Então, no caso específico da Alemanha, vamos ver se eu vou ter aqui. Lembrando, né? Que eu disse no vídeo anterior. A galera pergunta. No vídeo anterior eu mostrei o UK Elects. Agora eu tô mostrando para vocês aqui o Europe Elects, né? Que é
agregado de pesquisas e de análises eleitorais europeias. Como eu falei, todos esses perfis, você vai encontrar o Britain Elects, o UK Elects, né? France Elects, você vai encontrar de todos os países. São todos esquerdistas, tá? Mas 80% do que eles jogam é número, é dado, né? Então, você pode seguir, tampar o nariz e seguir, porque não vai ter tanta análise assim. Bom, vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o resultado na. Bom, na Itália a gente teve a mesma coisa também, né? Os Fratelli d'Italia, que é o partido da Giorgia Meloni, né? Bom, na, não, isso aqui não é da França total. Mas enfim, eu queria achar só o resultado na Alemanha. Aqui. Mas é que eu não sei se isso daqui é geral ou se é é que isso é geral. Isso aqui eu não queria. Eu queria o resultado das eleições na Alemanha. Aqui, ó. Mas esse gráfico não ajuda muito, porque tem muita coisa. Enfim, né, gente? O que acontece é o seguinte. é, Vamos ver aqui. Denmark. Na Alemanha, ficou em segundo lugar o Partido Alternative für Deutschland, que é o partido populista, nacionalista eh, da Alemanha, que é constantemente acusado, né, de reacender o nazismo, etc. E assim, gente, tudo tem muito a ver com aquele vídeo que eu fiz do Ocidente decaindo, né? Tá pipocando parece que está havendo um movimento de acordar, né? De despertar na Europa. Pelo menos assim, um terço das pessoas já estavam acordadas ou estão acordando aí. Em inglês a gente poderia até fazer o trocadilho com o woke, né? É, o que acontece? Tem até, eles estão cantando uma canção, Auslander House, né? Falando sobre. É uma música que fala assim, ó, os estrangeiros pra fora, né? E, na verdade, é que assim, o vídeo é recente, então parece profecia do passado. Mas a gente vem martelando e batendo nessa tecla há muito tempo, né? Olha, gente, essa coisa descontrolada, né? Essa coisa maluca vai gerar uma reação. E dentro dessa reação haverá, no mínimo, fagulhas de maluquice também, tá? A gente não pode aqui ser ingênuo de achar que será tudo lindo. Não, vai ter igual aquela situação que eu narrei naquele vídeo sobre na Irlanda de grupos estarem batendo em imigrantes, meu. Não, mas peraí, mas esse imigrante aqui é de boa, esse aqui não, ele tá integrado, não, não. Vai sobrar pontapé para todo mundo. Vai sobrar pontapé para quem merece e para quem não merece. É igual a história de brasileiro no exterior, né? Você pode ser o brasileiro mais, assim, distinto de todos, mas a fama é coletiva de todos os brasileiros, né? Então, assim, até na Alemanha, e a Alemanha, né, gente, ela é um caso à parte, porque por ter sido o país onde o nazismo surge e se instala, né, o grau de culpa, na própria Europa toda, há um grande sentimento de, olha, não podemos apoiar o candidato minimamente à direita, porque isso é fascismo, isso é nazismo. A Europa inteira carrega um pouco isso. A Alemanha é, assim, 10 vezes pior. Mas o estado de coisas é tão grave, complexo, né, gritante, que até lá, né, até lá os caras não estão aguentando. Dane-se, vou votar no Alternative for Deutschland mesmo, né? Então, assim, e detalhe, o turnout do Alternative for Deutschland foi grandemente composto de jovens. Olha só que curioso, né? Faixa etária ali 21, 35.
ou menos até, né? Assim, não é que teve uma votação em massa, mas teve uma votação grande, o que é surpreendente. Porque nós mesmos, né, a gente tem como dado bruto de que o jovem é eleitor da esquerda, é eleitor dos partidos verdes. Mas assim, vejam o grau de bizarrice da coisa. Eu até separei essa matéria aqui da BBC, né, ó. Há 4 dias atrás, eles fizeram essa matéria. Por que tantos jovens estão optando pela direita nas eleições europeias? A resposta para isso é o grau de bizarrice das pautas do imigracionismo em massa, é, do multiculturalismo, né? Isso daí tá assim, e conforme eu mostrei lá no vídeo do Ocidente caindo, as ruas europeias estão virando contra-exemplos da funcionalidade dessas políticas progressistas, globalistas, woke. Então, é uma questão, né, gente? É por isso que eu falo, a ideologia esquerdista chega uma hora que ela resvala numa coisa que, mesmo com todo o poder que ela tenha, ela resvala no poder que é a consciência humana, né? Você tá lá, você tá empunhando uma bandeira do wokeismo, mas a sua consciência chega uma hora, da pessoa normal, né? Ah, peraí, mas isso aqui, essa conta não tá batendo. Esse negócio não tá fechando. Então, peraí, eu vou aqui em quem tá dizendo alguma coisa contra esse negócio todo, tá? Então, a resposta para isso, em parte, é essa, né? Até, eu não sei se eu vou encontrar aqui. ahn, Houve, inclusive, na Alemanha, um movimento para que os jovens a partir de 16 anos pudessem votar, já contando com essa coisa do jovem vota na esquerda. Os caras com certeza tiveram uma surpresa, né? Então, tem uma frase aqui que eu não sei se eu vou achar. Alguém tá dizendo o seguinte assim, olha, essa daqui, ó, essa daqui. Não somos extremistas, estamos simplesmente irritados. Eu acho que essa frase, assim, de 6 palavras, perfeita. Ela é a resposta dessa pergunta. Os caras estão, até os jovens, os caras que já foram criados, o cara tem 25 anos, até, ele nasceu em 97, 98. Até esse sujeito já sacou e já se saturou. O cara que foi criado nisso, ele nasceu no meio disso já. Porque nada disso também é a invenção de ontem. Nem esse sujeito tá aguentando mais. Até o jovem tá vendo, putz, tem alguma coisa errada, cara. A gente precisa de um refresco aqui, senão não vai rolar. Nem esse segmento, nem essa faixa etária conseguiu ser, assim, ser lobotomizado a esse ponto de não perceber isso. E isso vai muito ao encontro do aquele meu vídeo do o Ocidente está caindo, né? O que esses jovens estão percebendo é aquilo que eu estou mostrando lá, e é aquilo que eles estão vendo. Se isso chega até nós via internet, que Estocolmo virou a capital do abuso sexual, a violência nas grandes cidades, as no-go zones, tribunais da Sharia, casamento infantil, todos esses problemas africanos e do Oriente Médio chegando nas capitais europeias, a ficha está começando a cair, né? Então, assim, e é claro, né, que quando eu encontrei essa matéria aqui, o pessoal tava comentando, ah, ai, meu Deus, a juventude está caindo no colo do fascismo novamente, né? Aqui tem algumas frases interessantes, né, ó. A sensação de não ser ouvido quando se é jovem, de não fazer parte da equação não é novidade, mas muitos dos partidos da direita radical estão ativamente cortejando o voto dos mais jovens, diz Dave Sinordet, professor de ciência política da Universidade Livre de Bruxelas. A direita radical canaliza sentimentos anti-establishment, isso é verdade, disse ele à BBC.
Eles têm uma vibe um pouco rebelde, especialmente quando se trata de sua agenda anti-woke. E isso atrai os jovens. Por incrível que pareça, os caras foram paridos em meio ao wokeismo, né? Claro, o sujeito de 25 anos, quando ele nasceu, o nome do negócio não era o wokeismo, mas já existia, né? Era outro nome. Para o líder do partido espanhol Vox, Santiago Abascal, que desses caras todos, eu gosto muito do Abascal. Acho ele um dos melhores quadros de todos esses populistas da Europa. Só que aí ele já é da Espanha, já não é um país tão central, então, mas é um cara assim que me inspira uma confiança bastante grande. Os temas mais relevantes são os direitos dos estrangeiros e o aborto. A migração é outra questão que empurra os jovens eleitores para a direita. No ano passado, cerca de 380 mil pessoas atravessaram ilegalmente as fronteiras da União Europeia, o número mais alto desde 2016. Ou seja, havia lido a manchete e outros trechos é, dessa matéria, eu não tinha visto que estava tão de acordo com a minha explicação. É isso, né? É basicamente isso. Enfim, vamos voltar aqui para o Europe Elects. Mas basicamente eu disse o essencial do que eu queria dizer, né? Então, assim, os jovens. Por isso que eu falei, a gente tem que entender esse resultado menos como uma coisa clubística de ganhamos, meu time ganhou. Esquece um pouco isso, porque isso nem é tão verdade, que ainda tem muito do EPP aí, mas o indício, a fumacinha é mais densa e tá indicando um negócio que aparentemente pode fazer parte daquele sentimento de reação que eu falei lá atrás, né? Aqui, eu só queria mostrar aí, gente, que é uma curiosidade. Naqueles grupos não afiliados que eu citei, tem, por exemplo, um partido espanhol que chama Se Acabou la Fiesta. Salve. Se Acabou la Fiesta. A Europa também tem as suas maluquices, né? Eu queria realmente encontrar o a questão da Alemanha aqui, mas é muita coisa, né, gente? A Alemanha. Então, gente, por tudo que eu falei, né? O resultado na Alemanha, mesmo para as eleições continentais, né? E normalmente os partidos soberanistas, eles fazem um resultado melhor nas eleições europeias do que nas eleições nacionais, tá? Nas eleições nacionais, mais gente sai para votar e eh, E esses partidos têm um resultado normalmente um pouquinho pior. Muito embora, por exemplo, na Holanda, eles já viraram majoritários. Esse é um movimento que está acontecendo, né? Aqui. Olha só, gente, é exatamente aquilo que eu falei, né? Os resultados finais em termos de assentos, né? A CDU, que é a Democracia Cristã, o partido da Angela Merkel, 23 assentos. Aquele ponto que eu falei, né? São partidos grandes, tradicionais, fortes, têm muito alcance. Agora, o Alternative já foi para 15, virou o segundo partido, o segundo mais forte. E o SPD, que é assim, como é que eu poderia dizer? Uma espécie de PSDB com PDT deles lá, né? Uma coisa assim, caiu para terceiro. E isso é um sinal de fumaça muito forte, né? Esses parlamentares europeus, eles não pitam muito, mas aí é aquela coisa, né, gente? Quanto mais cresce, mais em evidência fica. Né? Pode ter um novo Nigel Farage aí, o cara que vai lá no parlamento, vai fazer baitas discursos, vai viralizar nas redes sociais, e aí a máquina de conhecimento, de divulgação, vai se retroalimentando. Tá? Então, né, encaminhando aqui para nossa finalização, o que nós temos disso daí? Nós temos o seguinte: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fiquemos de olho. Parece que estamos diante de um movimento aí interessante, importante. Vamos ver se isso daí não vai se dissolver, se não vão armar para esses caras, né? Quando teve a última coalizão conservadora entre o FPE, não me lembro agora. Os dois partidos conservadores da Áustria armaram um mise-en-scène lá pro primeiro-ministro, colocaram ele lá com umas prostitutas, filmaram e derrubaram o cara e derrubaram o governo, né? Vamos ver, de repente vão armar isso para alguns desses sujeitos aí e essa coisa toda vai evanescer.
Não sabemos. Ou só vai crescer. Também não sabemos. Mas vale a pena ficar de olho. E, é claro, nós temos ainda as eleições americanas. Hum? Vamos ver o que virá dali, né? Porque por mais que não exista uma influência, eu não acredito nisso, nem no Brexit eu acreditei. Ah, não, o Trump ganhou por causa do Brexit. Não, na verdade eu acho que o Brexit e o Trump são resultados de um sentimento das pessoas se revertendo para as eleições parlamentares, né? Mas um não tem a ver com o outro. Agora, se algo semelhante acontece nos Estados Unidos com a reeleição do Donald Trump, pode ser um indício assim. Na verdade, é a pá de cal de que nós, de fato, estamos nesse movimento novamente, na crista dessa onda. Me faltou essa palavra. Nós estamos na crista da onda soberanista novamente. É aguardar para ver. Pessoal, é o seguinte: sejam membros aqui do canal, prestigiem o canal, assinem ou sejam membros, aquilo que você puder, dê like no vídeo, isso nos ajuda aqui bastante. A gente está tendo resultados legais para o nosso tamanho. Vocês gostam das nossas análises, gostam de nós, a gente fica muito satisfeito com isso. A gente vai ter aí uma nova pequena mudança de ordenamento das coisas. Então, aqui na descrição do vídeo tem o link para o site. Tem o link para o Instagram. A gente deve voltar aí para o Instagram. Prestigiem esses movimentos, prestigiem, entrem no nosso site, entrem no nosso Instagram, vem novidade por aí. Assistam a minha aula, as minhas aulas do curso A Arte de Pensar Filosoficamente, né, baseado aí num livro do Roger Scruton. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado aqui por nos acompanhar. Um forte abraço e até lá.